Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados juntos dele, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando olhamos essa passagem que talvez seja uma passagem emblemática, que parece de algum modo duro, né? Duro porque às vezes ficamos simplesmente na impressão das palavras, duro porque talvez ouvimos algumas distorções, duro porque não vemos talvez a realidade das coisas. Nosso Senhor estava, né, numa casa, pregando. Chegaram os parentes seus, viram aquela situação, acharam que ele estava fora dele. Os fariseus criticavam, falaram que era por Beelzebul. Nosso Senhor dá essa lição de moral, né? Olha, vocês estão buscando aquilo que está fora. Vocês não estão buscando a unidade, não estão reconhecendo. Não veem que aquilo que está dividido, ele não subsiste? Nosso Senhor dá esse estremecer, né? E quer tocar para que um coração não rejeite, não se endureça, não vá para longe de Deus, mas que busque ver a Deus. Vemos na passagem anterior justamente isso, né? Este endurecimento. Por isso que não se tem o perdão contra os pecados, contra o Espírito Santo, né? Quando vemos passagens como no Egito, né? No Êxodo, vou endurecer o coração do faraó. O porquê disso, né? É este ato de mostrar o seu amor, mas vê naquele outro este ato de rejeição. Não querer abrir-se, não querer mudar. E diante disso, assim como o fogo pode, né, cozinhar uma carne, né, o fogo também endurece, petrifica. Basta ver a disposição daquele alimento. E diante daqueles que estão nesse ato de controvérsia, oposição, endurece. Aqueles que estão contra o Senhor se endurecem. E às vezes isso que acontece diante também das Escrituras. Esse ato de oposição, de não reconhecer a Deus, não reconhecer aquilo que Deus faz em cada um. Existe um grupo que ele não entende a antropologia, não entende a realidade do homem. E coloca o pecado no homem como algo intrínseco, como se o homem já estivesse podre e não tivesse como mudar. Não vê como uma casca, como uma pele que se coloca, mas que pode ser arrancada. Tem desses musicais, né, dessas apresentações de dança, que fala do sentido cristão, né?
se eu não me engano, Lifehouse ficou conhecido assim, né? Enfim, e algo que me marcou muito, né? Bem antes de eu pensar em entrar no seminário, né? Uma dessas danças era extremamente encenada, né? Num teatro, assim, até bem ordenado as coisas. E conforme ia acontecendo, né? Conforme o homem ia se metendo no pecado, iam se colocando peles, né? Ia se bestializando. Mas, quando o Senhor intervia, quando o homem buscava sair, né? A ação de Deus ia arrancando esta pele. Era até interessante o cara urrando assim de dor, como se estivesse realmente arrancando algo dele e tal, mas é isso, né? Do mesmo modo, C.S. Lewis, quando escreve o quarto livro, né? Peregrino da Alvorada, das Crônicas de Nárnia, infelizmente o filme ele distorceu e perverteu, né? Ficou uma coisa bizarra, né? Para quem entende um pouco da teologia por detrás, né? Ele perverteu, acabou com a história, com aquilo que era a trama própria do livro, e tem um erro teológico, tem um erro moral, tem um erro, né, esdrúxulo, né? Não é meramente um ato de apresentar, de vamos tentar ajeitar aqui para ter um filme. Não. O filme ele destruiu a história do livro, né? Infelizmente, né? Perverteu aquilo que era o sentido, né? E o que está no livro, quando o obstáculo então se transforma num dragão, um ato, né, de mostrar, né, esse sentido do pecado, da cobiça, do querer as coisas, da própria representação, né, do que o pecado faz em nós, né? Quando ele se arrepende, busca mudar, né? Ele tenta por si só e não consegue, ainda na ilha, né? Diferente do livro que coloca como se o pecado ajudasse e levasse e conseguisse sair daquela situação, o que é um erro, né? Os fins não justificam os meios, né? É algo hediondo que se fez. No livro mostra justamente esse ato de, ainda na ilha, ele tentando lutar, sair daquela condição, e ele encontra então Aslan, né? A representação de Deus. E quando se tem esse encontro, né, um dragão tendo medo de um leão, né? O tamanho, enfim, tudo mais. E aí ele se encontra e ele fala, olha, você quer mudar? Arranca a pele e mergulha no lago. Ele faz isso uma vez e quando se vê e se depara, continua. Continua sendo um dragão. Arranca a pele e se joga. Ele arranca, quando se joga ainda permanece, né? E então, pode deixar que eu faço. E aí então o leão arranca, né? E aí ele tira aquela pele de pecado, né? E ele se torna novamente um menino. O que significa isso, né? Essa ação de Deus. Deus pode fazer, né? Mostra também isso para nós, né? O que nós podemos fazer, esse ato de corresponder, de nos abandonar nas mãos do Senhor, né? E não endurecer o nosso coração. Essa passagem, por vezes, é manipulada e distorcida. E devemos entrar no Evangelho para entendê-la melhor. Depois da discussão, daquilo tudo que aconteceu, de tirar esse endurecimento do coração, então aparece a Virgem Maria, alguns parentes de Jesus, né? O hebraico, né? Irmãos, parentes, pai,
é a mesma estrutura, né? Mesma palavra, então. Por isso que já se lê errado, né? Como se a Virgem Maria tivesse tido outros filhos, né? De alguma forma, uma falta de cultura, né? Não entender aquilo que é as línguas básicas, bíblicas, uma falta de estudo, né? Então, os parentes de Jesus chegaram, estavam ali, né? O próprio, né, Tiago, irmão do Senhor, né? Ou seja, era um parente, né? Que estava ali e pede, olha, chama Jesus, por favor, né? Talvez tivesse ido levar alguma coisa, né? A Virgem Maria sempre cuidando de Nosso Senhor, né? Querendo. Então, Nosso Senhor olha, escuta aquilo e quer dar uma lição de unidade. Unidade em relação àquela discussão que já vinha acontecendo, né? Essa unidade com Ele. Manifesta esse sentido da igreja, nesse sentido familiar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando se lê isso, parece que Nosso Senhor está desprezando a Virgem Maria, quando se lê de modo errado, né? De modo isolado, quando não se entende o todo. E depois, Nosso Senhor, estes são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, aqueles que buscam ouvir e fazer a vontade de Deus. Pois bem, basta vermos a realidade, né? Que talvez fosse aqueles seus parentes que estivessem ali, talvez fosse uma forma até mesmo de colocar os próprios seus discípulos. E quem fez a vontade de Deus, senão aqueles que ouviram, né? Ou seja, aqueles que nosso Senhor chamou a ser seus irmãos, ser seus íntimos, seus próximos. E quem mais ouviu e colocou, né, na sua vida este buscar, corresponder e fazer a vontade de Deus, senão a Virgem Maria? E vemos isso de modo explícito no Evangelho. A Virgem Maria, na Anunciação, ouve a voz do anjo e coloca, né, de modo imediato, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, segundo aquilo que Deus quer. Também, Santa Isabel, né? Bem-aventurada, santa, feliz, alegre, verdadeiramente aquela que tem essa felicidade santa, aquela que ouviu e fez a vontade de Deus, aquela que confiou no Senhor, porque será feito, concretizado aquilo que Ele lhe prometeu. Então, em mais de um momento, né, ela ouviu e guardou em seu coração. Fiat mihi secundum verbum tuum. Fazei o que ele vos disser, o que ela coloca, né, nas bodas de Caná. Como é que ela pode dizer, fazer o que ele vos disser, escutar o que ele vos diz, se ela não tivesse tido essa experiência própria de corresponder à vontade de Deus, né, de buscar estar unida a seu filho? É óbvio, né? Aquela que mais fez a vontade de Deus, aquela que melhor ouviu o Senhor falar, né? Como podemos imaginar a cena? Talvez nos colocar como mais um daqueles que ali estavam, né? Talvez aqueles que a Virgem Maria chamou e pediu para que fosse falar lá com o Senhor. E lá estamos nós. Jesus, sua mãe, seus irmãos estão ali, está ali uma senhora que fala que é a mãe do Senhor. Nosso Senhor talvez olhando de modo profundo, né, para nós. Talvez porque não conhecêssemos direito, olhando para Ele, olha, sua mãe, né, seus parentes, aqueles que seguem o Senhor estão ali, querem falar contigo.
Nosso Senhor nos olha de modo tão profundo, né, íntimo, e olha para fora, pede talvez que abra um pouco, e olha para cada um no íntimo e questiona: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha para a Virgem Maria, para os seus discípulos, dá um belo sorriso e aponta. Talvez indo também na sua direção, abraçando-a, estando próximo dela, dos seus apóstolos, pedindo que eles venham a Ele. Eis a minha mãe. Eis meus irmãos, minhas irmãs. E tinham mulheres também que corriam, iam atrás do Senhor. Aquele que ouve. E talvez aí apontasse mais para a Virgem Maria, olhando mais profundo para ela, com um olhar terno, olhar de filho, aquele que ouve e faz a vontade de Deus. Estes são meus irmãos, minhas irmãs, e com um sorriso extremamente alegre e feliz, esta é minha mãe. É ela, a Virgem Santíssima, aquela que soube corresponder. Esse sinal de unidade que o Senhor nos chama, mostrando saber fazer a vontade de Deus, não endurecer o coração, não ficar colocando coisas, não se afastar, mas querer ser o irmão do Senhor, querer estar com Ele e entrar nesta família, entrar na família de Deus verdadeiramente, buscar este senso de unidade, de correspondência, de amor, estar ali. Nós somos irmãos, irmãs do Senhor, entender que, então, ela também é minha mãe. E ela me ensina verdadeiramente a ouvir mais a palavra de Deus, entrar mais no Evangelho, fazer a vontade dele, sair daquele meu querer superficial e aparente para mergulhar, para entrar, para me deixar ser levado para a vontade de Deus. Eis, meu irmão, minha irmã, minha mãe. É belo, né? É belo não só imaginarmos como um ato superficial e externo, mas um ato mais próprio, mais próximo, né? Só ver o quanto Nosso Senhor mostrava este carinho, este amor, esta preocupação com a Virgem Maria. Na cruz, né? Ela vendo seu filho morrer, já sendo viúva, estaria desprovida. Ele confia ela ao seu discípulo, para que ele possa guardá-la. Se ela tivesse outros filhos, como uma esdrúxula suposição, né, irracional, os outros filhos tinham por obrigação cuidar dela. Mas se ele entrega a alguém, é porque ele era o único. Ele tem essa preocupação. Não acha uma mulher qualquer, ao contrário. Se ele desprezasse tanto a Virgem Maria, como supõe, não colocaria este ato de cuidado para que alguém pudesse cuidar, zelar por ela. Se Pedro o fazia com sua sogra, como Deus, como nosso Senhor não o faria? Ele que fez a lei, como ele descumpriria aquilo mesmo que ele colocou? Aí ele não teria autoridade. Quando vemos nosso Senhor ensinando, pregando com autoridade, se nosso Senhor faz justamente ensino contrário, faz o contrário, quis vir numa família, mas despreza, então nosso Senhor não tem autoridade. Coloque em xeque o Senhor, um pensamento desses. Nosso Senhor faz o contrário. Ele quer zelar, cuidar. Se ele teve a preocupação com aquela viúva, Naim, que não tinha mais ninguém, perdeu seu filho,
talvez seu filho único, em vez que ele recobrasse a vida, de modo que pudesse estar com sua mãe, cuidar dela, quanto mais ele não faria com a sua própria mãe. Ele o faz, né? Ele zela, ele cuida, ao ponto de querê-la junto dele. Ela que em tudo correspondeu a Deus. Ela que em tudo fez a vontade de Deus. Ela está com ele no céu. E assim vemos, né, este esplendor da unidade. Se nosso Senhor apresenta-nos este ato de unidade, de reconhecimento, antes, não querer a divisão, as contendas, as brigas, né? Não apresentar, né, esses atos de não reconhecer quem ali está. Agora nosso Senhor coloca esse modo de modo exemplar. Como fez a família, como fez a igreja, como uma família, a família dele. Estes são meus irmãos. Estes são os membros do meu corpo, os membros da minha família, a qual eu dou uma mãe, a minha mãe, a mãe da cabeça, mãe também do corpo, a mãe de Deus, a mãe de Cristo, a mãe da igreja, Virgem Santíssima, né? Este esplendor, né? Aqui poderíamos colocar, talvez evidenciar também, implícito esse evangelho, né? Se Deus chama-nos irmãos dele e quer que sejamos irmãos dele, quer que sejamos filhos de Deus, filhos no Filho, enxertados no Senhor, quer que tenhamos esta proximidade, então nós temos uma mesma mãe. A Virgem Santíssima é isso, né? De algum modo, ela é aquela que resplandece dentro desta unidade. E como nosso Senhor poderia nos chamar irmãos, tendo nós este ato de separação? Nosso Senhor não quer uma briga na sua família. Ele quer a unidade. Ele quer este ato de proximidade, de conhecimento, de intimidade, né? Só olharmos, né? Nosso Senhor corrige. Às vezes com chicote de cordas. Nosso Senhor é duro, sim. Nosso Senhor coloca, né? Fala de Herodes, aquela víbora. Fala, né, com palavras fortes. Hipócritas. Fala-se, corrige de modo duro e severo os fariseus para que possam despertar e voltar à verdade. Coloca, né, com palavras duras, uma reprimenda a Pedro. Vai para trás de mim, Satanás. Opositor. Esse é o sentido de Satanás, né? Aquele que se opõe a. Nosso Senhor, Ele chama. Ele chama-nos a ter esta unidade. E por isso repreende, às vezes com palavras duras, para que saibamos ser correspondentes. Para que saibamos estar. Ser um. Buscar esta sua presença. Buscar a intimidade. Buscar a Deus. Nosso Senhor, assim, quer isso de nós, né? E esta unidade se faz diante do sabermos quem somos nós. Quem somos nós para Deus, né? Devemos ter este ato de reconhecer e aprender, nos apropriar, vivendo, correspondendo, estando verdadeiramente unidos a Ele e sendo, né, aqueles que o Senhor quer, envia, conhece, tem intimidade, né? Meus irmãos, minhas irmãs,
minha mãe. Não é um servo ou um empregado, mas alguém que é da família. Nós somos chamados a ser da família dele. E por isso é necessário termos essa intimidade, essa proximidade, não esse endurecimento, esse afastamento, né? Se vermos, estamos no mesmo contexto da passagem anterior. E nosso Senhor, Ele progride querendo de nós isso, esta unidade, sabendo reconhecer a Ele, corresponder a Ele, viver nele. Somos chamados a isso, né? E essa vivência, ela nos mostra. Ela, uma mãe tão tenra e terna, que cuida e zela até mesmo pelos seus filhos que tanto ofendem. Um desses canais do YouTube, ele fala de alguns testemunhos, né? Mostra um testemunho de uma conversão de um senhor que é contra, né? Que falava contra, que tinha tantas coisas, né? E que uma experiência por causa da neta. Numa missa, né? Moravam, salvo engano, no sul, e não entendo nada, né? Assim, a neta dele, uma doença, aí se cega, nunca poderia voltar a ver. Ele tenta, faz de tudo, né? Mas a mãe da criança começa a ir na igreja católica e numa missa pede, né? A criança pede para ir, a mãe decide ir e a criança quer que o avô vá junto. Como Deus usa até as crianças, né? E a criança, depois da missa, recebe a oração, depois vai até a imagem, pede, né? E conversa, né? Como se visse, né? É fato que uma imagem, né, não é a Virgem Maria, mas é esse ato de representação, né? Assim como se vê um retrato, se olha, às vezes se chora, se lembra, né? Também a imagem faz isso, né? E por meio daquela imagem, aquela menina é levada a ter este diálogo com a Virgem Maria e pede. E ouve a resposta em seu coração. E no dia seguinte, salvo engano, ela é curada. Aquele homem boquiaberto, não sabendo mais o que fazer, que falava tanto contra, é levado a estudar, e as escamas caem dos seus olhos. Também as nossas escamas têm que cair dos nossos olhos. A Virgem Maria, ela nos leva a Deus. Ela, essa mãe bondosa, essa mãe terna, nos chama até esta experiência materna, que nos leva a aprender a ouvir a Deus, ouvir verdadeiramente o que Ele diz na Sagrada Escritura, o que Ele diz à sua igreja, por meio dos seus pastores, por meio dos bispos, do Romano Pontífice, o que a igreja diz diante da vivência dos seus santos, desta experiência, né, íntima e profunda. E assim, ela nos chama a guardar em nosso coração e a deixar que a nossa vontade seja modelada, moldada, dirigida, instruída pela vontade de Deus, para que saibamos corresponder à vontade dele, para que o querer dele seja abraçado por nós, para que o querer dele seja o nosso querer.
e assim correspondamos, né, verdadeiramente a essa vontade. Ela, essa mãe que nos ajuda, que nos encaminha, acorramos a ela. Eis minha mãe, aquela que ouve e faz a vontade de Deus. Que essa boa mãe também nos ensine a ser os irmãos que o Senhor quer que sejamos, que ouçam e façam a vontade do Pai. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.